Você já se pegou acordando de manhã com uma sensação de peso na alma, como se as dívidas, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais, estivessem se acumulando, ameaçando consumir sua paz? Talvez você tenha passado noites em claro, preocupado com as contas que parecem nunca acabar, ou com a sensação de que o universo conspira contra você, dificultando ainda mais o caminho para a estabilidade. É uma luta silenciosa que muitos enfrentam, um ciclo vicioso, onde o desejo de controle se mistura com a impotência de não conseguir mudar as circunstâncias externas. E no meio dessa batalha diária, surge uma dúvida cruel. Será que há alguma saída real? Será que de alguma forma é possível libertar-se dessas correntes que parecem inevitáveis? A verdade é que, na maioria das vezes, gastamos uma energia absurda tentando manipular o mundo ao nosso redor, acreditando que, se conseguirmos controlar as ações dos outros, ou se pudermos evitar determinadas situações, finalmente encontraremos paz. Mas essa é uma ilusão perigosa. O que realmente escapa do nosso alcance, o que realmente nos destrói por dentro, não são as dívidas em si, mas a nossa reação a elas, a nossa resistência, a nossa frustração, a nossa ansiedade. E muitas vezes, essa resistência só alimenta o ciclo vicioso, fazendo com que as dívidas se tornem uma avalanche que arrasta tudo o que somos. Imagine um homem que, mesmo diante de uma crise financeira severa, decide não se render ao desespero. Ele enfrenta as dificuldades, sim, mas de uma forma diferente, com uma postura de aceitação, de resiliência. Ele não tenta fugir da tempestade, nem tampouco se deixa consumir por ela. Em vez disso, busca compreender que o controle externo é limitado, que não adianta lutar contra o vento, mas sim aprender a navegar nele. É um conceito que muitos talvez conheçam superficialmente, mas poucos realmente praticam com afinco. A ideia de que a verdadeira liberdade nasce de dentro. Que o poder de transformar a própria vida não está na quantidade de dinheiro, na quantidade de bens ou na aprovação alheia, mas na nossa capacidade de manter a calma, de escolher nossas emoções e de agir com sabedoria, mesmo quando tudo parece desmoronar. É nesse ponto que a história de Marco Aurélio, o imperador filósofo, ganha uma nova relevância. Ele, que governou um vasto império e enfrentou guerras, traições e crises internas, tinha uma visão que transcende o seu tempo, a de que as circunstâncias externas são muitas vezes completamente fora do nosso controle, mas a nossa resposta a elas, essa sim, é inteiramente nossa. A sua filosofia não era uma fuga da realidade, mas um modo de encará-la de frente, com coragem e serenidade. Uma postura que, mesmo hoje, ressoa com força, especialmente quando olhamos para nossas próprias dívidas, nossas próprias batalhas. Como Marco Aurélio, podemos aprender a não nos deixar consumir pelo peso das circunstâncias, mas sim a escolher a nossa reação, a nossa atitude diante do que não podemos mudar. E é exatamente aí que começa a nossa jornada. Porque se pensarmos bem, essa é a essência de toda transformação. Reconhecer aquilo que está além do nosso alcance e, mesmo assim, decidir que não seremos vencidos por isso. Uma decisão que, na prática, exige uma mudança profunda na forma de enxergar o mundo e a nós mesmos. Não se trata de uma simples mudança de pensamento, mas de uma mudança de postura, de uma disciplina diária, de aceitar o que não podemos controlar e focar naquilo que podemos, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa atitude. É uma postura de minimalismo emocional, de desapego inteligente, que nos liberta do peso desnecessário e nos dá força para seguir adiante. A questão não é se as dívidas vão desaparecer de um dia para o outro ou se as circunstâncias externas serão perfeitas. A questão é como podemos, neste momento, começar a construir uma nova relação com elas.
Como podemos, com atitudes simples mas poderosas, transformar a nossa relação com o que parece insuperável? Essas perguntas nos levam ao coração da filosofia estoica, que ensina que o verdadeiro poder não está em evitar o caos, mas em manter a nossa paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E nesse caminho, encontramos uma verdade fundamental. O controle externo é uma ilusão, mas a liberdade verdadeira está na nossa capacidade de escolher como reagir, de moldar o nosso espírito mesmo sob as condições mais adversas. Então, prepare-se para essa jornada de descoberta. Porque, assim como Marco Aurélio superaria suas dívidas hoje, nós também podemos aprender a viver com menos, a valorizar mais o que realmente importa e a cultivar uma força interior que nenhuma crise consegue derrubar. A estrada não será fácil, mas ela é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. E essa liberdade começa com uma decisão de encarar a realidade com coragem, de aceitar o que não podemos mudar e de focar naquilo que podemos transformar, a nós mesmos. Quando você começa a compreender que a verdadeira força não reside na resistência às circunstâncias, mas na capacidade de aceitar a sua existência, uma nova perspectiva se abre diante de você. Imagine uma árvore que, ao vento forte, não tenta resistir à força que a empurra, mas se curva, se adapta, mantendo sua essência intacta. Assim também deve ser o seu espírito. Flexível o suficiente para se ajustar às tempestades, firme o bastante para não se quebrar. Essa flexibilidade não é sinal de fraqueza, mas de uma força interior que transcende a força física ou material. É uma força que nasce da compreensão de que, por mais que tentemos moldar o mundo ao nosso redor, aquilo que realmente nos define é como reagimos às suas mudanças. Neste ponto, vale refletir sobre a noção de que a busca por controle, muitas vezes, é uma forma de ilusão que mantém o ego preso a uma ideia de perfeição impossível. Quando insistir em controlar cada detalhe, cada reação, cada resultado, você se coloca numa prisão invisível. Essa prisão é construída com paredes de ansiedade e portas de frustração. Porém, ao perceber que sua verdadeira liberdade está na sua postura diante do inevitável, você passa a enxergar que a paz não vem de evitar as dificuldades, mas de aprender a coexistir com elas. Se, por exemplo, você está mergulhado em dívidas, não deve se esforçar para eliminá-las com uma força desmedida, como se pudesse apagar uma chama com um balde de água. Ao contrário, deve aprender a administrar o fogo que arde dentro de você, controlando suas emoções e pensamentos, ao mesmo tempo em que busca soluções práticas. Assim, a atitude de aceitar o momento presente é uma arma poderosa contra a desesperança. Outra faceta importante dessa compreensão é a de que o apego ao controle muitas vezes alimenta uma ilusão de que o passado é um obstáculo insuperável. Quantas vezes nos deixamos consumidos por arrependimentos, por erros que julgamos irreparáveis? Nesse ponto, a reflexão de que o passado não é uma âncora, mas uma lição, torna-se fundamental. Você deve aprender a libertar-se do peso de coisas que já aconteceram, deixando-as no seu devido lugar como uma mochila pesada que só atrapalha o caminhar. A liberdade nasce de uma postura de desapego aos resultados, de uma compreensão de que o que importa não é o que foi, mas o que você escolhe fazer agora. Se, por exemplo, você perdeu uma oportunidade, não se prenda à ideia de que tudo está perdido. Ao contrário, use essa experiência como um aprendizado para agir melhor na próxima. Essa é a essência do estoicismo, transformar a dor em força, a derrota em impulso. Além disso, o verdadeiro entendimento do controle interno exige uma mudança na forma de encarar as emoções. Muitas vezes, permitimos que o medo, a raiva ou a ansiedade dominem nossa mente,
como se fossem tempestades que não podemos evitar. Mas na realidade, essas emoções são como nuvens passageiras no céu do nosso espírito. A questão é, você consegue observar esses sentimentos sem se identificar com eles? Conseguir manter uma postura de observador é uma das maiores conquistas da filosofia estoica. Essa habilidade de distanciamento emocional permite que você não seja escravizado pelas emoções, mas as reconheça, as aceite e as deixe passar. Assim, o medo que paralisa vira uma sombra passageira, que você observa com serenidade. A raiva, que muitas vezes explode por causa de pequenas ofensas, perde força quando você entende que ela é uma reação temporária, uma reação do seu ego querendo se afirmar. Quanto mais você pratica essa distinção entre o que sente e quem realmente é, mais forte fica sua capacidade de permanecer centrado, mesmo nos momentos mais turbulentos. Outro aspecto que merece atenção é o de que essa postura de aceitação não é passividade, mas uma forma de agir com inteligência. Muitas pessoas interpretam o estoicismo como uma resignação resignada diante do destino. Contudo, a aceitação é uma estratégia de resistência consciente. Ao entender que não podemos mudar tudo, mas podemos escolher como responder, você se equipara a um capitão que navega por mares agitados. Ele não tenta controlar o vento, mas ajusta as velas, altera a rota, aprende a aproveitar as correntes. Assim também deve ser sua atitude diante das dívidas ou das dificuldades. Não se trata de ficar parado, esperando que a situação se resolva por si só. Trata-se de reconhecer o momento, avaliar suas forças, ajustar seus passos e seguir firme. Essa postura é uma forma de empoderamento verdadeiro, porque você não se deixa definir pelas ondas do mar, mas aprende a navegar nelas com destemor. Por fim, ao internalizar essa compreensão, você descobre que a liberdade de verdade vem da disciplina de cultivar pensamentos e ações alinhados com seus valores mais profundos. Quando você abandona a busca por controle externo, abre espaço para uma vida mais autêntica, baseada na simplicidade e na verdadeira essência. Essa liberdade é como um jardim bem cuidado, onde as plantas crescem livres, sem a necessidade de extremos ou exageros. Nesse espaço, o que floresce é a paz interior, a clareza de propósito e uma força que não se esgota diante das adversidades. E ao fazer isso, você não apenas supera as dívidas do presente, mas constrói uma resistência que perdura, uma alma que, mesmo sob a tempestade, permanece firme, tranquila e consciente do seu verdadeiro poder. Ao contemplarmos essa jornada de compreensão, é como se estivéssemos observando a trajetória de um rio que, após muitos meandros e corredeiras, encontra seu caminho mais profundo e sereno. Cada reflexão, cada insight é uma gota que se soma às demais, formando uma corrente que trabalha silenciosamente na construção de uma nova relação consigo mesmo e com o mundo. Essa corrente não nasce de um único ponto, mas de uma confluência de pequenas ações, de uma postura que se ajusta e se fortalece a cada momento de resistência e entrega. Nesse fluxo, emerge uma visão onde o controle externo perde sua força, enquanto a força interior se revela como única e verdadeira fonte de liberdade. É como se, ao abandonar a luta contra as ondas, passássemos a surfá-las com maestria, confiando na força do próprio corpo e na direção do vento. Refletindo sobre essa trajetória, fica claro que a essência dessa transformação está na habilidade de manter a clareza diante do caos, de preservar a integridade do espírito, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa capacidade de manter-se centrado não é fruto de uma resistência inútil, mas de um entendimento profundo de que a verdadeira fortaleza reside na harmonia interna. Assim, o que antes parecia um peso esmagador, as dívidas, as críticas, as expectativas alheias,
torna-se uma oportunidade de reafirmar o próprio domínio sobre a mente e o coração. É nesse ponto que as ideias se entrelaçam, formando uma tapeçaria de resiliência e sabedoria que, embora delicada, é resistente às intempéries mais violentas. Ao longo dessa reflexão, percebemos que a busca pelo controle é, em si, uma ilusão que nos impede de enxergar o poder que já possuímos. Como navegantes que aprendem a confiar na força do mar e na direção do vento, somos chamados a desenvolver uma postura de aceitação ativa, onde a serenidade não é passividade, mas uma decisão consciente de responder com inteligência às adversidades. Essa postura não minimiza a força dos obstáculos, mas os transforma em elementos que, ao serem enfrentados com calma e discernimento, deixam de ser barreiras para se tornar partes do caminho. Assim, cada desafio se torna uma escola, uma oportunidade de fortalecer o que realmente importa, a nossa capacidade de permanecer íntegros, de manter a alma limpa e a mente clara. Neste momento, emerge uma compreensão mais profunda de que a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na habilidade de navegar por elas com maestria. É como um capitão que conhece bem seu navio e suas rotas, que entende que o mar nunca será completamente calmo, mas que tem o conhecimento necessário para conduzir sua embarcação com segurança. Essa sabedoria não é uma fuga das tempestades, mas uma preparação para enfrentá-las sem perder a essência. E ao fazer isso, descobrimos que o mais importante não é o que podemos controlar externamente, mas a força que cultivamos internamente para moldar nossa postura diante de qualquer situação. Nesse sentido, o caminho se revela não como uma estrada de obstáculos a serem evitados, mas como um rio que, ao seguir seu curso natural, encontra sua própria direção, alimentado por uma fonte que não se esgota. Assim, ao unir esses fios de pensamento, percebemos que a verdadeira resistência não é uma luta contra o mundo, mas uma harmonia com ele. Uma dança sutil entre aceitar e agir, entre deixar ir e seguir adiante. Essa síntese nos revela que, ao abandonar a ilusão do controle absoluto, abrimos espaço para uma força mais duradoura, a que nasce de uma mente treinada, de um coração sereno e de uma vontade alinhada com valores mais profundos. E nesse movimento, tudo aquilo que antes parecia um peso insuportável passa a ser uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de afirmação do próprio poder. Como um farol que brilha na neblina, essa compreensão ilumina o caminho, indicando que a verdadeira liberdade é um estado de espírito que se constrói dia após dia, com coragem, disciplina e uma profunda confiança na própria jornada. Ao refletir sobre essa jornada, fica claro que o verdadeiro poder não está na capacidade de moldar o mundo ao nosso redor, mas na habilidade de moldar a nós mesmos diante dele. Cada obstáculo, cada dívida, cada crítica que surge na vida diária não é uma adversidade a ser derrotada, mas uma oportunidade de exercitar a resiliência, de fortalecer a alma e de reafirmar a nossa liberdade interior. É nesse ponto que a filosofia estoica revela sua força mais profunda. Ao entender que o controle externo é uma ilusão, libertamos nossa mente do peso de tentar mudar o inalterável e passamos a focar na única coisa que realmente podemos transformar: a nossa atitude, o nosso modo de encarar a realidade. Essa compreensão não surge de uma mudança superficial, mas de uma decisão radical de abandonar a ilusão de que a vida pode ser completamente controlada e de aceitar que a verdadeira força reside na serenidade do espírito. Quando aprendemos a aceitar aquilo que não podemos mudar, damos um passo decisivo em direção à liberdade verdadeira. Essa liberdade não é uma condição passiva, mas uma postura ativa de presença e de escolha consciente.
Ela nos permite olhar para as dificuldades com uma perspectiva diferente, vendo nelas não um peso esmagador, mas um convite à sabedoria, uma chance de reafirmar quem somos, independentemente do que o mundo tente nos impor. Na essência, tudo se resume a uma única verdade. A paz interior não vem de evitar os mares revoltos, mas de aprender a navegar neles com coragem e disciplina. Como um marinheiro que conhece bem seu barco e suas velas, somos chamados a confiar na força que reside dentro de nós. A essa força, que se revela na aceitação do momento presente, damos o nome de liberdade. E essa liberdade é o maior bem que podemos cultivar, porque nos torna capazes de enfrentar qualquer tempestade sem perder o rumo, sem nos perder de nós mesmos. Não há maior poder do que aquele que nasce de uma mente treinada para o desapego, de um coração que permanece firme frente às ondas mais violentas. Ao final dessa reflexão, fica a mensagem de que a prática verdadeira começa agora, neste exato instante, na decisão de abandonar o peso ilusório de tentar controlar tudo e, ao mesmo tempo, na coragem de assumir a responsabilidade pelo que realmente nos pertence. Nossas emoções, nossas reações e nossa postura diante do mundo. O caminho para a liberdade não é uma linha reta, mas uma jornada contínua de autoconhecimento, de disciplina e de humildade. Cada dia oferece uma nova oportunidade de reafirmar essa escolha, de treinar a mente para aceitar, de fortalecer o espírito para resistir. E assim, ao longo do tempo, essa prática se torna uma fonte inesgotável de força, uma âncora que nos sustenta mesmo nas horas mais sombrias. A verdadeira transformação não está em fugir do caos, mas em aprender a viver com ele, a dominá-lo de dentro para fora. Quando nos libertamos do peso de tentar mudar tudo ao nosso redor, descobrimos que a única coisa que realmente podemos moldar é a nossa própria essência. E essa essência, se cultivada com dedicação e sinceridade, se torna uma fonte de paz e poder que nenhuma crise consegue apagar. Portanto, o convite final é simples, mas profundo. Reconheça o que está além do seu controle, abrace a sua responsabilidade de escolher sua postura e pratique a liberdade de ser quem você realmente é. Porque, no fundo, essa é a maior riqueza que podemos conquistar. A liberdade de viver de forma plena, com coragem, com serenidade e com o coração aberto às lições que cada momento nos oferece. E essa prática, essa verdadeira prática, começa agora, nesta hora que se apresenta diante de você. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá.